Hollywood tá fervilhando com uma das especulações mais quentes do momento. Sydney Sweeney pode ser a próxima Bond Girl da franquia mais icônica do cinema de ação. E cara, se isso for verdade, a coisa promete ser épica de um jeito que a gente não via há muito tempo, tá? Fala galera, aqui quem fala é o Namura, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, curte, comenta e compartilha esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Se possível, se você quiser e puder também, torne-se membro do canal, é apenas R$ 2,99 por mês, é menos do que um churros e você ajuda demais o canal. Se você também quiser dar aquela hypada e se aparecer aí pra você também, né? Na descrição desse vídeo e no comentário fixado você tem o link de uma loja de streetwear incrível chamada Kamiwear Store. Lá a gente tem estampas exclusivas do canal Namura e além disso tem estampas exclusivas de GTA 6, mangá, anime, séries, filmes e muito mais. Então clica lá e garanta já a sua. Mas vamos começar pelo básico. Quem é Sydney Sweeney e por que tá todo mundo falando dela? A atriz de 27 anos virou praticamente um fenômeno da cultura pop nos últimos anos. Sabe aquela pessoa que você vê em tudo e pensa, caramba, ela tá de novo ali? Realmente, isso no melhor sentido possível, tá? É exatamente isso que tá rolando com a Sydney. Ela conseguiu fazer o que poucos atores conseguem, se tornar relevante tanto pro público jovem quanto pra crítica especializada. A trajetória da Sydney não foi fácil. Nascida em Spokane, Washington, ela começou a atuar ainda criança, mas foi só nos últimos anos que ela realmente explodiu. Euphoria foi um divisor de águas na carreira dela. Interpretar a Cassie Howard não foi moleza. Ela é um personagem complexo, cheio de nuances, que exigia muito mais do que só fazer cara bonita. E a Sydney entregou tudo. Ela conseguiu mostrar vulnerabilidade, força, fragilidade e determinação, tudo ao mesmo tempo, e foi aí que Hollywood parou para prestar atenção nela de verdade. Mas não foi só em Euphoria que ela brilhou não. The White Lotus mostrou outro lado da atriz. Interpretar Olivia Mosbacher foi um desafio completamente diferente, uma personagem mais sarcástica, intelectual, meio que aquela típica universitária que se acha superior a todo mundo, e mais uma vez, ela mandou bem. Isso prova que a Sydney não é só uma atriz de um truque só, ela consegue transitar entre gêneros e tipos de personagem. No cinema a coisa não foi diferente, em Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino foi um marco pra ela. Mesmo com um papel menor, ela conseguiu marcar presença num filme lotado de estrelas. Trabalhar com Tarantino é tipo um selo de qualidade em Hollywood. O cara não escolhe qualquer pessoa pros seus filmes, e ter apostado na Sydney Sweeney já diz muito sobre o talento dela. Reality também foi outro projeto que mostrou a versatilidade da atriz. Baseado em uma história real, o filme exigia uma performance muito mais dramática e intensa. Sydney interpretou Reality Winner, uma ex-funcionária da NSA que vazou documentos classificados sobre interferência russa nas eleições americanas. Não é qualquer atriz que consegue carregar um filme inteiro nas costas, especialmente um tão pesado quanto esse, mas ela conseguiu e o resultado foi aclamado pela crítica. A americana também merece um destaque. O filme mostrou Sweeney em um registro completamente diferente, mais maduro e sofisticado. Cada projeto que ela escolhe parece ser pensado estrategicamente para mostrar uma faceta diferente do seu trabalho e do seu talento. E isso é genial, porque quando você pensa em Bond Girl, você precisa de alguém que consiga ser versátil o suficiente para funcionar dentro do universo de 007. Agora vamos falar sobre esses rumores que estão deixando todo mundo maluco. Segundo The Sun, Sydney Sweeney seria o principal nome na lista para ser a próxima Bond Girl. E cara, isso faz todo sentido quando você para pensar. A franquia 007 tá no momento de transição. Daniel Craig deixou o papel depois de 15 anos e agora os produtores precisam encontrar não só um novo James Bond, mas também redefinir o que a franquia vai ser daqui pra frente. Denis Villeneuve, o diretor escolhido para comandar o próximo filme, não é qualquer um. O cara dirigiu Duna, Arrival, Blade Runner 2049, filmes que conseguiram ser blockbusters, mas sem perder a sofisticação. Se ele tá considerando Sydney Sweeney para o papel, é porque ele vê algo muito especial nela. E as declarações dele sobre a atriz são bem reveladoras. Abre aspas. Sydney Sweeney é extremamente talentosa e tem apelo atraente para os mais jovens. É algo de suma importância para a modernização da franquia. Fecha aspas. Essa fala de Villeneuve é interessante porque mostra que ele entende o desafio que a franquia 007 está enfrentando. O público jovem não tem a mesma conexão emocional com o James Bond que as gerações mais velhas têm. Para eles, James Bond pode parecer meio datado, meio machista, meio fora de sintonia com os tempos atuais,
mas Sweeney representa uma ponte entre esses dois mundos. Ela tem um star power para atrair um público mais jovem, mas também tem talento para entregar a sofisticação que a franquia exige. Quando Villeneuve fala que ela é, abre aspas, atlética e capaz de representar cenas físicas além de ser feminina e seguir o legado das Bond Girls, fecha aspas, ele tá tocando em algo fundamental. As Bond Girls evoluíram muito ao longo dos anos. Não são mais apenas prêmios para o protagonista, né? Elas viraram personagens complexas, com suas próprias motivações e arcos narrativos. Vesper Lynd, interpretada por Eva Green, é um exemplo perfeito disso. Ela não era só bonita, era inteligente, tinha profundidade, era uma adversária à altura do Bond. Sidney tem tudo para seguir essa linha. Ela provou que consegue interpretar personagens fortes e complexos, e fisicamente, ela realmente parece estar preparada para as exigências de um filme de ação. Não é à toa que Villeneuve mencionou as capacidades físicas dela. Os filmes do James Bond, hoje em dia, exigem muito dos atores. Não dá mais pra ser só um rostinho bonito. Você precisa conseguir fazer as cenas de ação. Precisa ter presença física, precisa conseguir ser convincente em situações de perigo. O apoio de Jeff Bezos também é um fator interessante. O dono da Amazon ter opinião sobre quem deveria ser a próxima Bond Girl pode parecer meio estranho, mas faz sentido quando você lembra que a Amazon tem controle criativo sobre a franquia agora. E Bezos não é bobo. Ele sabe que Sydney Sweeney é uma das atrizes mais populares do momento, especialmente entre o público jovem. Apostar nela não é só uma decisão criativa, é uma decisão comercial muito inteligente. As fotos de Sydney Sweeney conversando com Villeneuve e Ana de Armas também alimentaram muitos rumores. Ana de Armas foi a última Bond Girl em 007 Sem Tempo pra Morrer, e ver as duas conversando junto com o diretor do próximo filme não parece coincidência. Hollywood é uma indústria onde nada acontece por acaso, especialmente quando se trata de projetos tão grandes quanto o 007. O convite para o casamento de Bezos em Veneza foi outro sinal de que Sydney Sweeney está sendo considerada para coisas muito grandes. Esse tipo de evento não é só uma festa. É um networking do mais alto nível. Estar na lista de convidados significa que você está no círculo íntimo das pessoas que tomam decisões importantes lá em Hollywood. E para uma atriz relativamente nova como Sweeney, isso é gigantesco. Mas vamos falar também sobre o que a Sydney traria de novo para o papel da Bond Girl. Primeiro, ela representa uma geração diferente. Nascida em 1997, ela entende a linguagem e as preocupações do público jovem, de uma forma que talvez outras atrizes mais estabelecidas não consigam. Isso é importante porque Bond precisa se reinventar para continuar relevante. Sydney também tem uma presença nas redes sociais que é inegável. Ela sabe como se comunicar com o público jovem, entende os códigos da internet, sabe como gerar buzz, e isso é fundamental nos dias de hoje. O filme do Bond não pode só depender de qualidade, precisa gerar conversa, precisa viralizar, precisa ser um evento cultural. Esteticamente, Sydney Sweeney tem o perfil perfeito para uma Bond Girl. Ela é bonita, e não só bonita, tá? Ela é muito linda mesmo. Mas ela é bonita não de uma forma artificial ou inacessível. Tem um tipo de beleza que, ao mesmo tempo, é clássica e moderna. Ela consegue ser glamurosa quando precisa, mas também tem uma naturalidade que a torna mais próxima do público. E isso é importante porque as Bond Girls mais memoráveis foram aquelas que conseguiram equilibrar esses dois lados. Do ponto de vista de atuação, Sydney provou que consegue segurar a barra em projetos grandes. Euphoria tem um orçamento gigantesco e as expectativas ainda maiores. The White Lotus também. Ela já mostrou que não se intimida com a pressão e consegue entregar performances consistentes mesmo sob os holofotes. E isso é fundamental para Bond, que é provavelmente uma das franquias com mais pressão de Hollywood. A questão da modernização da franquia também é crucial. Bond sempre foi um reflexo da época em que ele foi feito. Os filmes dos anos 60 tinham uma vibe que funcionava nos anos 60. Os dos anos 80 tinham a cara oitentista. E assim por diante. O desafio agora é fazer um Bond funcionar nos anos 2020. E Sydney Sweeney representa perfeitamente o que essa década tem de melhor: autenticidade e complexidade. Uma Bond Girl interpretada por Sydney Sweeney provavelmente não seria somente um interesse romântico do protagonista, ela também seria uma parceira, uma igual, uma colega. E o timing também é perfeito. Sydney Sweeney tá no auge da sua carreira, mas ainda não é mainstream demais. Ela tem o frescor necessário para trazer algo novo pro James Bond, mas também já tem a experiência suficiente para lidar com a pressão. E vamos ser honestos, Sydney Sweeney como Bond Girl
seria um momento cultural, seria o tipo de casting que geraria debate, discussão, buzz. E isso é exatamente o que a franquia precisa. A franquia não pode mais se dar o luxo de ser segura ou previsível. Precisa gerar conversa, precisa ser relevante, precisa importar para as pessoas. Claro que ainda a gente não tem confirmação oficial. Hollywood é cheia de rumores que não se concretizam, mas as evidências são bem sólidas. O interesse de Villeneuve, o apoio de Bezos, as fotos, os convites, tudo aponta para Sweeney sendo seriamente considerada para o papel. E se isso acontecer, será interessante ver como ela vai se preparar para esse papel. Bond Girls precisam dominar vários aspectos: lutas, armas, idiomas, etiqueta. Sidney já mostrou que leva a preparação para os papéis muito a sério. Em Euforia, ela estudou profundamente a psicologia do personagem. Ela passou o tempo estudando a pessoa real que estava interpretando. Para Bond, a preparação seria ainda mais intensa: treinamento físico, aulas de artes marciais, treinos com armas, aulas de etiqueta, mas conhecendo Sydney Sweeney, ela provavelmente se jogaria de cabeça em tudo isso. E ela tem aquela mentalidade de atleta que é necessária para projetos desse tipo. A escolha de Sydney Sweeney também mandaria uma mensagem importante sobre a direção que a franquia quer tomar. Seria um sinal de que Bond está disposto a se reinventar, a abraçar uma nova geração, a ser relevante para o público mais jovem, e isso é fundamental para a sobrevivência da franquia. No fim das contas, Sydney Sweeney como Bond Girl faria todo sentido. Ela tem talento, a presença, a versatilidade e o star power necessários. E o mais importante, ela representa o futuro de Hollywood. Apostar nela não seria só uma decisão criativa e inteligente, seria uma declaração de intenções sobre o que o Bond quer ser daqui pra frente. Enquanto a gente não tem uma confirmação oficial, vamos torcer para que esses rumores se concretizem, porque se Sydney Sweeney realmente virar uma Bond Girl, pode ter certeza que isso vai ser épico. E convenhamos, depois de tantos anos esperando, a gente merece uma Bond Girl que esteja à altura do momento que a gente está vivendo. E Sweeney parece ser exatamente isso. E aí, você gostou desse vídeo? Então, se não for inscrito, já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha para ajudar o canal a crescer. E, se possível, torne-se membro por apenas R$ 2,99, que é menos que um churros e você já ajuda demais. Aqui na descrição e no comentário fixado tem o link de uma loja de streetwear incrível chamada Kamiwear Store, e lá a gente tem estampas exclusivas aqui do canal Namura, além de estampas exclusivas de GTA e de muitas outras coisas, além de animes, filmes, séries, games e tudo mais, beleza? Então clica aí no link da descrição ou no comentário fixado e bora pra Kamiwear Store. Eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço, um aperto de mão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.